Palavras dançam em minha mente, compondo histórias que eu quero escrever. Podcast Minuto do Escritor, episódio Como Melhorar a Sua Narrativa. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto do Escritor. Eu sou o Roger e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes da escrita, como melhorar a sua narrativa. Se você quer deixar suas histórias mais envolventes, cativar seus leitores e criar tramas inesquecíveis, esse episódio é para você. Vamos lá. Quando falamos em narrativa, estamos nos referindo à forma como a história é contada. Uma boa narrativa é mais do que apenas uma sequência de eventos. Ela é a alma da história. E melhorar sua narrativa significa basicamente aprender a envolver o leitor emocionalmente. Mas como fazer isso de forma eficaz? 1. Conheça bem os seus personagens. O primeiro passo para melhorar sua narrativa é conhecer profundamente os seus personagens. Se eles não forem bem construídos, o leitor não vai se importar com o que acontece na história. Dedique um tempo para explorar o que motiva seus personagens, suas fraquezas, desejos e medos. Quanto mais complexos e reais eles forem, mais fácil será para o leitor se conectar com eles. Se você sabe como o seu personagem reage a diferentes situações, sua narrativa fluirá de maneira natural. Além disso, personagens bem trabalhados dão vida às suas histórias e tornam a jornada muito mais interessante. 2. Crie conflitos fortes. Toda boa narrativa gira em torno de conflitos. Sem conflito não há história. Isso não significa que precisa ser algo grandioso como uma guerra ou uma grande tragédia. Conflitos internos, dilemas emocionais ou obstáculos mais significativos podem ser tão poderosos quanto. O importante é que esses conflitos movam a trama adiante e façam seus personagens crescerem ou mudarem. Então, ao desenvolver sua narrativa, pergunte-se: qual é o conflito central da minha história? E, mais importante, como ele afeta meus personagens? O conflito precisa ser o motor que impulsiona a trama e mantém o leitor curioso sobre o que vai acontecer. 3. Mostre, não conte. Um dos maiores desafios na narrativa é equilibrar a quantidade de informações que você mostra e conta. Isso quer dizer que, em vez de explicar tudo para o leitor, você precisa permitir que ele descubra coisas por conta própria, através das ações, diálogos e reações dos personagens. Esse famoso princípio de mostrar, não contar, torna a narrativa muito mais dinâmica e envolvente. Por exemplo, ao invés de dizer que um personagem está triste, mostre-o desviando o olhar, mexendo nas mãos de forma nervosa ou suspirando profundamente. Esses pequenos detalhes fazem com que o leitor sinta a emoção, em vez de apenas saber o que está acontecendo. 4. Use descrições com propósito. As descrições são fundamentais para ambientar a narrativa, mas elas precisam ter propósito. Descrever excessivamente pode deixar a leitura cansativa. Então, ao escrever, pergunte-se se aquela descrição realmente está ajudando a contar a história. Ela está enriquecendo a experiência do leitor? Está revelando algo importante sobre o cenário ou personagem? As descrições devem ser inseridas de maneira que se integrem à narrativa, sem interromper o fluxo. Às vezes, uma frase simples pode ser muito mais eficaz do que um parágrafo cheio de detalhes. 5. Dê ritmo à sua história. O ritmo é essencial para manter o leitor engajado. Se sua narrativa se arrasta, com muitos momentos sem ação ou sem avanço no enredo, o leitor pode perder o interesse. Por outro lado, se a história for rápida demais, sem pausas para desenvolver os personagens ou as emoções, o impacto pode ser superficial. Uma boa narrativa alterna momentos de ação com momentos de reflexão. Pense em sua história como uma música. Ela precisa de altos e baixos, variações que mantenham o interesse e provoquem diferentes emoções. Trabalhe o ritmo, dando espaço para que as emoções dos personagens sejam absorvidas pelo leitor. Bom, essas são algumas dicas práticas para melhorar a sua narrativa. Lembre-se, o coração de toda boa história está na maneira como ela é contada. E quanto mais você praticar e refinar sua escrita, mais natural se tornará envolver os leitores. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com outros escritores e amigos que também estão buscando melhorar suas habilidades narrativas. Eu fico por aqui, mas te convido a voltar no próximo episódio do Minuto do Escritor. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Palavras dançam em minha mente,
compondo histórias que eu quero escrever.